Salve, salve nação, saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste vídeo aqui você vai ouvir o Mauro César Pereira falando da goleada do Mengão de 5 em cima do Bahia. O que será que ele falou do Renato Portaluppi e deste jogaço do Flamengo? O que será? Assista o vídeo até o final porque também tem o Renato Maurício Prado falando do Mengão, cara. Meu, esse vídeo tá muito top. Não perca um segundo sequer, assista o vídeo inteiro e vocês vão se surpreender com as opiniões do Mauro e também do Renato Maurício Prado. Valeu? Já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal, clica aí no botãozinho, ó, inscrever-se, inscreva-se, seja bem-vindo e ative o sininho das notificações para receber mais vídeos aqui do canal. Valeu? Muito bem, créditos, direitos autorais são deles, do canal Wall Sport, link na descrição como créditos. Vou soltar o vídeo aqui para vocês e vou ficar dando risada aqui no cantinho, tá? Porque tá muito bom esse vídeo. Vamos lá. Eu entendo que o Renato encontrou no Flamengo uma situação muito parecida com aquela que ele encontrou no Grêmio em 2016. Um time que tem uma maneira de jogar, que é um time que tem a sua forma de atuar, mas que vivia uma dificuldade, uma crise técnica, né? Foi assim no Grêmio e agora no Flamengo é muito parecido. E o caminho para ele, né, eu tenho dito isso desde o momento que ele foi contratado, é justamente repetir o mesmo comportamento, tentar fazer ajustes. O Renato é um técnico que ele não é um técnico muito tático, ele não é um técnico de profundos conhecimentos estratégicos. Ele é um técnico que é um bom gestor de grupo, é um cara experiente, sabe lidar com certas situações, e eu acho que essa é a grande virtude dele. Eu até tenho certeza que alguns jogadores do Flamengo, como Felipe Luiz, o Diego Alves, eventualmente o Arão, são caras que talvez tenham mais conteúdo numa discussão sobre estratégia de jogo e tudo mais do que o próprio Renato. Porque o Renato não é exatamente esse técnico com esse perfil. Então, acho que passa muito por algo que acontecia também com o Ceni e que tem que acontecer com ele até mais ainda, acho eu, e me parece não, isso aconteceu, essa informação, houve isso ao longo dessa semana, que ele dialogar com os jogadores e entender onde os caras se sentem mais à vontade, né, e fazer algumas modificações pontuais dentro daquilo que ele, como treinador, acredita porque ele tem que fazer. O jogo de quarta-feira, acho que ele cometeu um gravíssimo erro porque ele recuou o time, o Flamengo marcava no próprio campo. O Flamengo não pode jogar dessa maneira porque não é a natureza do time, independentemente da escalação dos desfalques. O Flamengo é um time preparado para jogar no campo do adversário, martelando, recuperando a bola, e o Flamengo se defende justamente recuperando a bola assim que a perde. Isso é fundamental. Por isso é muito desgaste físico. O time cansa, vai cansar, porque é realmente exaustivo. Era assim com Jesus. Uma das grandes diferenças do que o Flamengo 2019 fazia em relação ao futebol que a gente vê aqui era justamente isso. Era um time que perdia a bola, lutava para recuperar. Só que era um time mais objetivo na definição das jogadas, né? Em relação ao que era o time do Ceni, por exemplo, né? Então, acho que na quarta-feira ele foi muito mal, ele botou o time para jogar de forma defensiva, esperando uma equipe que é bem treinada, e o Flamengo não perdeu o jogo porque o Diego Alves fez 7 defesas. Foi o segundo jogo que o Diego Alves mais trabalhou em toda a história dele na Libertadores da América pelo Flamengo. Fez 7 defesas, algumas dificílimas, né? E o gol do Flamengo teve uma grande dose de sorte. O Michael tenta aquela jogada sempre e bateu lá no zagueiro Friis e caiu dentro do gol. Então foi uma noite que tudo deu certo para o Flamengo, mas a atuação foi muito fraca e a proposta foi ruim, foi inadequada. Mas de lá para cá, treinou, conversou, entendeu, o Flamengo jogou da maneira que o Flamengo vinha atuando antes, com alguns ajustes. Por exemplo, Arão voltou para ser volante, a saída de bola passou a ser como era no tempo do Jesus. O Arão veio trabalhar no meio dos zagueiros para fazer a saída de bola e o Felipe Luiz abre um pouco como lateral. Antes, com o Ceni, fazia uma saída de 3 com os 2 zagueiros e o Felipe Luiz ficando um pouco mais. O Isla continua espetado na ponta como era com o Ceni. Lateral que desce é o Isla. Corredor direito é dele. Do lado esquerdo, o Felipe Luiz fica mais contido. Quem faz o corredor ali é o Michael. Vejamos com o Bruno Henrique como é que vai ser. Eu acho que o Bruno Henrique fixo ali, aberto pela ponta, como o Domenech deixava, e o Rogério deixou durante um tempo, não é o ideal. O ideal é que ele jogue com liberdade para cair por dentro, como fazia o Jesus, e fez muitas vezes com o Rogério na parte final, e o Arrascaeta acaba ocupando aquele lado. Esse ajuste ele vai ter que fazer. O Diego jogou na posição que ele vinha jogando, ele voltou, ao contrário do jogo passado, que o Arrascaeta e o Gabigol ficaram fora do jogo, contra o Defensas, não jogaram, não pegaram na bola praticamente. Eles foram mais acionados, porque o Flamengo trabalhou no campo de ataque desde o começo, recuperando a bola, então lá toda hora passa no pé do Everton Ribeiro, toda hora passa no pé do Arrascaeta. O Gabigol muito bem desde o primeiro tempo, saindo da área, fez uma inversão de bola para o Michael, que ele tentou pegar de primeira, se pega seria um golaço, e o Gabigol participando mais do jogo, circulando mais,
e fazendo 3 gols, né? Teve quase 5 chances, uma delas acho que nem estava impedido, o goleiro defendeu no começo do jogo. Se ele faz o gol ali, acho que o VAR ia validar, porque me pareceu que havia um jogador no alto lá do vídeo dando condição. E no segundo tempo ele perdeu uma chance logo depois da bola no travessão, que foi o único momento que o Bahia assustou o Flamengo. Achei o dado muito mal na montagem do Bahia, o time que não marcava, não conseguia sair jogando. Aí não é problema do Flamengo, claro, o Flamengo se impôs. Então acho que hoje o Renato foi muitíssimo bem, ao contrário da quarta-feira. E é o que eu espero dele. Né? Aliás, eu vou falar como jornalista, como rubro-negro. Eu espero dele como rubro-negro, principalmente. Aliás, tem uns caras que acham que eu fico zangado porque o Flamengo vai ganhar com o Renato. Os caras nasceram aonde? Na cabeça aonde? Né? No dia que eu ficar infeliz com a vitória do Flamengo, o mundo vai acabar. Isso nunca vai acontecer, meu cara, porque nem que eu queira. Pode ser o diabo treinando o Flamengo, eu nunca vou ficar triste com a vitória do Flamengo, pelo amor de Deus. O cara tem que ser meio maluco para achar um negócio desse. Ai, cara do céu. Agora é o Renato Maurício Prado que vai falar. Se você gostou dessa primeira parte, já deixa o like. Se é novo no canal, inscreva-se. Créditos Wall Sport, Maurício e Renato Prado. Renato Maurício Prado vai falar agora. Simbora! Fala aí, Renato. Estou morrendo de saudades do Rogério Ceni. Só que não. Não. Olha, a gente viu um Flamengo hoje como não se via há muito tempo, Isabela. Há muito tempo. É verdade que voltou a ter alguns jogadores, por exemplo, o Gabigol. Você sabia que o Gabigol estreou hoje no Campeonato Brasileiro? O Gabigol não tinha jogado ainda nenhuma partida pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro, porque, pura e simplesmente, a seleção o tomou a maior parte do tempo. Na primeira rodada, que ele até poderia ter jogado, ele alegou ter uma dor de barriga, uma coisa qualquer, e se apresentou no dia seguinte à seleção rapidinho. E depois, na volta das eliminatórias, antes da Copa América, teve aquele embrulho, aquela coisa mal contada, do tá machucado, não tá, e também não jogou. Então, o Gabigol, que é simplesmente o atacante mais importante do Flamengo, eu diria que é o melhor atacante do futebol brasileiro hoje em dia, estreou hoje, na 12ª rodada. Na verdade, a 10ª para o Flamengo, porque o Flamengo está devendo 2 jogos. E o Gabigol jogando e jogando bem, ele faz muita diferença. Né? Ele fez simplesmente 3 gols. Então, ele sozinho teria resolvido o jogo. Mas não foi só ele que jogou bem, não, Isabela. Todo mundo no Flamengo jogou bem. Há muito tempo eu não vejo todo mundo jogar bem no Flamengo como jogou hoje. Aí você vai me dizer, mas por quê? Coincidência? Não, não é coincidência. O Renato Gaúcho, como eu esperava, diga-se de passagem, vai fazer o feijãozinho com arroz, bem temperado, típica comida caseira, comida de casa de mãe, aquela coisa que a gente chega, tem aquele feijãozinho, arroz, uma linguicinha, um bifinho na chapa, que delícia. É isso que tem que ser feito com esse time do Flamengo. Porque o time do Flamengo, os craques do Flamengo, são os jogadores. O técnico tem que fazer o mínimo, o técnico não pode atrapalhar. O Domenech Torrent, primeiro, e o Rogério Ceni depois, atrapalhavam esse elenco do Flamengo. Queriam ser mais importantes do que os jogadores. Queriam impor ideias que não são simplesmente coerentes com esse tipo de elenco. O que o Renato Gaúcho fez hoje? Ele colocou o Ilharão de primeiro volante, colocou o Diego de segundo volante no lugar que era do Gerson, e o time simplesmente se soltou. Todo mundo ficou apavorado com aquela primeira atuação, que foi muito assustadora mesmo, do Flamengo contra Defensa e Justiça. Apesar da vitória, foi uma atuação pavorosa. Mas, gente, naquele jogo, o Flamengo jogou com o Thiago Maia e com o João Gomes. Pela primeira vez, jogaram juntos como titulares. Ficaram perdidos em campo. O Flamengo não teve ligação entre defesa e meio-campo. Daí a atuação pavorosa. Mas, apesar de tudo, veio com a vitória. Hoje, não. Hoje eu vi o Flamengo jogar como começou a jogar nos tempos do Jesus. Time solto, o time se deslocando, o time com bastante rotatividade, o time com bastante toque de bola vertical, como aconteceu em várias jogadas, inclusive dos gols. O Arrascaeta com uma atuação individual espetacular. O Gabigol com uma atuação individual espetacular. O Isla, muito bem. Hoje todo mundo jogou bem. A verdade é essa. Agora, jogou bem porque o Renato Gaúcho simplesmente devolveu os seus jogadores às posições de origem e disse para eles, joga da maneira que você sabe jogar. Ninguém espera do Renato Gaúcho uma tática mirabolante, uma estratégia diabólica que ninguém viu, como foi, por exemplo, o Jorge Jesus. Não é isso. O Renato Gaúcho enfrentou esse time do Flamengo inúmeras vezes. Aliás, levou surras homéricas desse time do Flamengo. Ele sabe perfeitamente qual é a melhor maneira desse time jogar. E foi isso que ele fez hoje. Disse, galera, vai lá e faz o que vocês sabem. Arão, protege ali a zaga.
Até a dupla de zagueiros do Flamengo, tão criticada, Gustavo Henrique e Léo Pereira, jogaram, até a dupla jogou bem, os dois jogaram bem. Por quê? Porque o sistema defensivo se ajeitou. Então, eu digo uma coisa só. Hoje, depois do jogo do Palmeiras, foi muito engraçado, porque a internet sempre dá o tom, né, a temperatura. Muita gente dizendo, tá vendo? Agora, a partir de agora, o campeonato está polarizado. É Palmeiras e Atlético Mineiro. Amigos, lamento informar para vocês que o bicampeão brasileiro estreou hoje e vai disputar esse título, sem a menor dúvida, com o Renato Gaúcho no comando. Porque o Renato Gaúcho não vai complicar. E esse time do Flamengo, se não complicarem esse time do Flamengo, ele é forte bastante para disputar o título brasileiro. Uma atuação de gala, espetacular. Uma das melhores atuações do Flamengo desde a saída do Jorge Jesus. Contra um adversário que não é fraco e na casa desse adversário. Então, eu acho que o rubro-negro tem muitos motivos para dormir hoje, sorridente, sonhando com boas coisas que vem para frente. Falou bonito, hein? Falou bonito. Quero que você comente neste vídeo aqui o seguinte. Quem fez a melhor análise? Mauro César ou Renato Maurício Prado? Comentem aqui. Realmente, o Bahia não é um adversário fraco. É muito difícil você vencer o Bahia dentro da casa deles. Sempre os times que vão lá, os que conseguem vencer, vence sofrido, né? 2-1, 1-0, 3-2, sempre tomam gols. O Flamengo meteu... o ano passado foi 5-3, né? Pro Flamengo. Hoje foi 5-0, cara. Atuação de gala, irretocável. Uma atuação que lembrou muito o time de 2019. Espetacular. Se o Flamengo jogar assim contra o Defensa e Justiça, a vitória é nossa, com certeza. Temos o placar de 1-0 já a favor nosso, né? O empate, qualquer empate é nosso. Só que assim, eu acho que o Flamengo vence, cara. O Defensa e Justiça, que vai ter público em Brasília, isso aí. Vai ter aproximadamente 15 mil torcedores apoiando o Mengão. E se Deus quiser, a gente vamos para as quartas de final, pegar ou Internacional ou então o Olímpia do Paraguai. É isso. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Escreva assim, 10, clica aí, 10, digita 10, para eu saber que você assistiu o vídeo até o final. Muito obrigado. Saudações rubro-negras. Vou atrás de mais vídeos legais para vocês. Vocês merecem. É nóis. Fui.